Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Lucas aqui do canal Prepara o Hardware, e olha só quem deu as caras por aqui de novo, mais uma placa-mãe da Colorful. Eu tenho aqui em mãos uma BattleX B450MG Deluxe V14, eu ainda tenho que entender o porquê do V14 da placa, seria uma versão 14 talvez, não sei. Pra quem não lembra pessoal, eu tenho uma história com a Colorful porque no começo desse ano eu postei aqui um review de uma placa B450M HD, uma versão mais simples, que o VRM queimou ao longo dos testes, os mesmos testes que eu faço em todas as placas-mãe, foi a única que queimou. Eu mostrei uma série de problemas bizarros da BIOS da placa, por exemplo, não tinha XMP na placa, RAM 3000 MHz não existia, 3400 não existia, uma série de ajustes que faltam lá, não tinha uma simples função de atualizar a BIOS pela interface, você tinha que fazer isso via linha de comando, cara. Entre outras coisas, por exemplo, as BIOS desatualizadas, o AG desatualizado, a placa parecia meio abandonada lá, o site tinha várias informações conflituosas, enfim. E agora eu trouxe uma placa que é uma versão um pouco superior, a Deluxe, que tem alguns recursos a mais, o dissipador do VRM é maior, a gente vai ver se a placa vai queimar ao longo dos testes, vocês vão ver aí ao longo do vídeo, entre outras coisas. Vem comigo até o final, vamos lá conhecer mais uma placa-mãe. Esse vídeo é um oferecimento de Wondershare PDF Element, um software completo para gestão profissional de arquivos PDF. Nele podemos não só criar PDFs, mas editar, mesclar, converter para diferentes formatos, salvar na nuvem, restringir o acesso de informações para diferentes usuários, entre centenas de funcionalidades. Disponível para Windows e Mac nas versões grátis e paga, inclusive no idioma português. Saiba mais pelo primeiro link na descrição. Vamos então começar com um rápido unboxing aqui da placa Colorful BattleX B450MG Deluxe. Tem algumas inscrições em chinês porque a placa veio da China. Na parte de trás nós temos todas as informações, as especificações do hardware, então não tem muito o que mostrar, vocês estão conferindo aí. Vamos fazer a abertura, nós temos aqui a placa em plástico antistático, como é de costume vir, uma espuma, papelão, e aqui nós temos o espelho traseiro pintado na cor preta, fica mais bonito, dois cabos SATA com o ângulo, isso vai ser, não, um deles com o ângulo e o outro aquele cabo reto. Nós temos o manual, que é escrito em chinês inicialmente, depois mais para frente é escrito em inglês, pelo menos para a gente entender um pouco, né? E o DVD de drivers, só isso. Aqui está a nossa Colorful B450MG Deluxe, e quem assistiu ao vídeo da M-HD, a versão mais simples, percebe que essa placa tem alguns recursos a mais. Por exemplo, ela tem 4 slots de memória, suporta uma maior quantidade de RAM, tem 2 slots PCI Express X16, lá tinha 1. Aqui nós temos também um dissipador que é maior, isso vai ajudar nas temperaturas do VRM que a gente vai ver ao longo desse vídeo. Trata-se de mais uma placa padrão Micro ATX, medindo 4.5 por 24.5 centímetros, compatível com a maior parte dos gabinetes. O PCB é tudo preto, com inscrições brancas bem fortes. Quanto às opções de fãs e bombas para water cooler, essa placa é bastante pobre, ela tem apenas o CPU Fan, que é o obrigatório, e o System Fan. O CPU Fan você vai sempre usar. Caso você precise colocar múltiplas fãs no seu gabinete, ou um water cooler com múltiplas fãs, você vai acabar inevitavelmente tendo que partir para o uso de um splitter ou ligar as fãs diretamente no 12 volts ali da fonte através de conexões Molex. Aqui na parte lateral tem uma conexão para RGB 12 volts. Na minha opinião, poderia ter vindo mais uma opção para fã, além do 12 volts, de repente aqui na parte lateral, para favorecer um pouco essa questão. Bom, o socket é o bom e velho AM4, velho de guerra, compatível desde a primeira geração até a atual geração. Vai receber a quarta geração também. Bom, não sei se vai ter BIOS para essa placa, vocês vão ver ao longo do vídeo, né? Mas nós temos aqui o suporte informado pelo próprio site da Colorful, que a gente consegue colocar os RARs da terceira geração. Essa placa eu comprei na China, ela veio desatualizada, precisei colocar o RARs da segunda geração para depois fazer o update de BIOS, né? Mas aí depois com a BIOS atualizada funcionou o RARs da terceira geração. No site também diz que suporta até o 3800X, CPU de 105 watts, portanto eu não vou colocar o Ryzen 9 nessa placa para não extrapolar o que a própria marca informa. Outras placas que listam lá como CPU suportado Ryzen 9 eu coloco sem nenhum problema. Bom, então aqui está o VRM da placa, como vocês podem ver, dessa vez não queimou, mas tem uma história que vocês já vão saber aí, porque eu acredito que a placa iria queimar mais uma vez, mas eu desliguei antes disso acontecer, porque eu já imaginava que poderia vir, né?
Aqui nós temos o dissipador da placa, que é visivelmente maior do que a AMHD, tem mais alumínio, isso ajuda a manter as temperaturas menores. Vocês podem até ver um comparativo dos mesmos testes, dos mesmos CPU, vocês vão ver que realmente fica mais frio aqui. Ele tem um thermal pad que faz o contato com todos os MOSFETs de forma completa e é preso na placa através dessas presilhas aqui de plástico que são bem chatinhas de tirar aqui da placa. Mas é uma coisa que os usuários normalmente não fazem, né? Bom, então aqui nós temos em detalhes agora, mais pertinho, o VRM da placa. É um típico VRM de placa de entrada com 4 fases para VCore, 2 fases para SOC, gráficos integrados, utilizando os MOSFETs simples ao invés de DRMOS, que é visto apenas em placas mais robustas e mais caras. Nós temos um único conector de alimentação de 8 pinos, um indutor de 80 nH, 5 capacitores de 270 16 volts na entrada. Aqui na parte da saída nós temos 11 capacitores sólidos 560, 2.5 volts, são 2 capacitores a mais em relação à versão MHD. No restante aqui o VRM é muito parecido, são os mesmos MOSFETs. O que muda aqui essencialmente são esses 2 capacitores a mais e esse dissipador que é um pouco maior. Os MOSFETs, aqui nós temos um de alta e 2 de baixa. O de alta é o Alpha e Ômega AON6414A de 30 A e os 2 de baixa são AON6354 52 A cada um. O PWM utilizado aqui é o RT3667BB no modo 4+2, como eu já disse para vocês, que é bastante comum de ser visto em placas mais baratas. Esses MOSFETs eu já vi inclusive em placa de vídeo, tá? Mas em placas mãe eu não costumo ver tantas placas com esse tipo de MOSFET aqui. Na minha metodologia de testes com a temperatura ambiente 32 graus em bancada aberta, rodando um teste de estresse em Blender Classroom por 15 minutos com Ryzen 3 3100, exigindo cerca de 30 A, o VRM se manteve bastante frio sem nenhuma complicação. Basicamente a mesma temperatura foi observada quando eu apenas rodei um game por 15 minutos, o PUBG 46 graus. Passando para um 6-core Ryzen 5 3600 em Blender Class 1, cuja exigência subiu para 40 A, o VRM ainda se manteve em excelentes temperaturas, o mesmo que foi observado quando rodamos apenas um game. Com o octa-core Ryzen 7 3700X, apesar da exigência ter subido para 50 A, o VRM se manteve mais frio que o teste do 3600, porque o Cooler Riff Prism do 3700X sopra mais em cima do VRM em relação ao Stealth do 3600. Em game, nada muito o que comentar, ótimas temperaturas. Partindo para um CPU de 105 watts, Ryzen 7 2700X, que está até além da especificação que o fabricante informa, embora é contraditório porque no site diz que suporta CPU de 105 watts como o 3800X, mas não diz que suporta o 2700X. Eu até entendo por quê, porque o 2700X exige mais corrente do VRM, mas enfim. Então eu fiz o teste aqui, a corrente disparou para 82 A, a placa ainda se mostrou fria e estável, segurando perfeitamente sem thermal throttling. Em game, mais uma vez, excelentes temperaturas. Agora, em overclock com Ryzen 7 3700X, 4.1 GHz, 1.44 volts em Blender, usando um water cooler, a corrente já estava ali um pouquinho maior em relação ao teste em estoque. A temperatura subiu para 82 graus, ainda bastante tranquilo, mas a placa derrapou, onde a maioria das placas B450 também derrapam, quando passamos de 100 A no VRM, como é o caso do 2700X em overclock no Blender, ou um Ryzen 9 também em estoque, ele iria exigir mais ou menos isso, a temperatura extrapolou para 127 graus, teve um aumento muito grande de 47 graus e o calor irradiou para os componentes do lado. A placa não fez thermal throttling, então o clock se manteve bastante estável ali no que eu tinha colocado, e isso é preocupante, porque se eu deixasse a placa ligada por mais tempo, ela iria esquentar, até chegar ao ponto de fusão aqui, os MOSFETs iriam simplesmente derreter, como aconteceu naquela outra placa. Então, mais uma vez, eu precisei desligar a placa antes disso acontecer, porque a placa não fez esse sistema de proteção que as outras placas fazem. Elas vão lá e cortam o clock, ou simplesmente desligam a máquina para evitar problemas. Isso não aconteceu aqui, ok? Portanto, a minha indicação de CPU para essa placa é até o Ryzen 7 2700X e 3800X em estoque. Se você quiser fazer um over, a placa não tem muitos recursos para isso, não é indicada para isso, mas até o 3700X a gente viu que ao menos o VRM da placa segura. Pelos testes ficou claro que esse dissipador é mais robusto, né? Ele proporciona melhores temperaturas em relação a MHD em diversos cenários. A placa conta com 4 slots de memória DDR4 com suporte até 3200 MHz em overclock, suporta de 2133 a 3200. Eu fiz o teste com 4 kits de RAM diferentes, um Team Group Vulkan 3000 MHz,
um G-Skill SniperX 3400, um HyperX Predator 3600 e G-Skill Strategy Royal 3600. Todos funcionaram, porém pela BIOS não ter o suporte aos valores de RAM 3000 MHz e 3400, eu precisei usar 3333 ao invés de 3400 e 2933 ao invés de 3000 MHz. Aqui na parte lateral da placa nós temos o VRM da memória, o conector de alimentação de 24 pinos, não tem mais nada aqui nessa parte lateral. Na parte de baixo nós temos os headers do painel frontal, o speaker, o Crash CMOS, o debug, as 4 SATAs 6 GB viradas para cima, porta serial, System Fans, duas USB 2.0, uma USB 3.0, agora chamada de 3.1 geração 1 e a conexão de áudio frontal. Nós vemos que a Colorful por algum motivo migrou o chipset que geralmente fica aqui para cá, então ele ficou próximo da placa de vídeo, não sei o porquê. O slot M2 ficou nessa região, próximo do chipset da placa de vídeo, ele suporta dispositivos até 2280 na dimensão, você pode mover essa bucha para outras posições, mas normalmente é o que a gente encontra no modo M2 PCI Express X4 e também no modo SATA. Aqui nós temos 2 slots PCI Express, um X16 com esse slot blindado, um reforço para placas de vídeo mais pesadas, e esse aqui que também é eletricamente X16, eu não sei exatamente por que a Colorful fez isso, porque na prática ele roda em apenas X4 3.0, porque é um slot roteado a partir do chipset, não tem uma divisão de lanes entre os dois. Então esse slot para placa de vídeo, esse você usa para outras placas de expansão, como uma placa eventualmente de áudio, uma placa de captura e etc, ok? Bom, e partindo aqui agora para a parte final, nós temos as conexões de vídeo, são 3 conexões DVI, VGA, HDMI, e isso favorece quem quer usar múltiplas telas em gráficos integrados. No caso, se você for usar um 3600, você não utiliza essas 3 conexões. A placa tem 6 USBs, 2 2.0, 2 3.0, agora chamadas de 3.1 geração 1, 5 GB, uma delas é a tipo C, e 2 do tipo 3.1 geração 2, aquelas de 10 GB mais rápida. Aqui nós temos a rede Gigabit, conexão PS2 para mouse e teclado e áudio um pouco mais simplificado, provisionado pelo codec super antigo já, LC662, deve ter pelo menos uns 10 anos já esse codec no mercado. E antes de irmos para o FBIOS, como eu disse para vocês, a placa não estava atualizada para a 3ª geração, eu precisei fazer isso manualmente, e de uma forma bizarra a Colorful não implementou um update de BIOS pela interface. Eu precisei fazer isso via linha de comando. Você pode fazer tanto no boot da MS-DOS ou no Windows, e eu fiz isso pelo Windows, o que parece um pouco arriscado para um usuário leigo que eventualmente pode ir lá e fechar a janela, algum tipo de travamento na máquina e corromper a BIOS do cara, né? Então é meio preocupante não ser por uma interface UFBIOS. Quando a gente entra na BIOS, a gente vê que nada mudou, os menus são até organizados, com ícones bonitos, mas falta o básico, por exemplo, não tem XMP. Você precisa setar a sua memória RAM manualmente, frequência, tensão, times, se você quiser aproveitar tudo da sua memória. Para piorar, nem os times completos tem só os primários e secundários, não tem terciários, não tem times específicos. A Colorful colocou alguns perfis genéricos de memória chamados de Easy Mod, por exemplo, 3200 CL16 ou 3400 CL16, mas não tem todas as opções. É um perfil genérico para você colocar a sua RAM mais ou menos para funcionar ali. Não existe Load Line Calibration, as opções de overclock são extremamente limitadas, de forma com que eu prefiro fazer overclock pelo Ryzen Master. Então a gente percebe que a BIOS da placa está incompleta, mesmo para quem quer fazer um simples ajuste de XMP, a BIOS não tem um recurso para ler o SPD da memória, para simplesmente carregar um perfil pré-definido que já existe ali dentro. E chegando aqui ao final de mais um breve review, pessoal, a Colorful, para quem não conhece, é uma das maiores fabricantes de placas de vídeo no mercado chinês e também posso dizer no mundo. Eu já trouxe algumas placas deles aqui, por exemplo, a 1650, a 1650 Super, a 1660 Ti deles. São boas placas, tem uma construção ok, tem BIOS oficiais da NVIDIA, tudo certinho. Ela tem a parceria com a NVIDIA oficial lá fora. Mas em placas-mãe, na experiência que eu tive com essas duas placas da linha básica, B450, as experiências não foram boas. Você percebe que falta uma atenção especial na BIOS da placa, falta recursos básicos. A placa está com a BIOS praticamente abandonada, porque faz um ano que a placa não tem BIOS nova. E de repente, Lucas, mas já está na última BIOS. Não,
o AGESA está bem desatualizado, está, se não me engano, no 1002 ou 1003, já teve o 1003A, AB, ABBA, já teve o 1004, e a AMD está implementando vários AGESAs para melhorar a performance, para melhorar a estabilidade, o consumo de energia, e a Colorful não está implementando as BIOS nessa placa, né? O hardware em si, como vocês viram no vídeo, não é ruim, tem um hardware ok, né? Houve um bom suporte de memória RAM de alta frequência, 3600, enfim. As temperaturas do VRM do 2700X para baixo ficaram boas, né? Mais frias em relação a MHD, porque é uma placa que tem um dissipador mais robusto, o VRM é quase igual, o dissipador muda um pouco. Então, você vê que falta um capricho na BIOS. É uma coisa que dá para ser corrigida via update, mas enquanto isso não é corrigido, enquanto eu não vejo um sinal que eles estão trabalhando numa melhoria, fica difícil recomendar essa placa para vocês, tendo outras várias opções no mercado. Obviamente, essas placas têm aparecido com preços bem camaradas aí no mercado. Eu cheguei a ver essas placas por 400 e poucos reais, mesmo nessa época de pandemia, que são uma das mais baratas com socket M4, então chama atenção por conta do preço, por isso que eu continuo recebendo visitas naquele vídeo anterior lá. De repente você fala assim, Lucas, mas eu quero fazer um uso básico, eu nem vou abrir a BIOS da placa, só quero usar e pagar pouco. Pode ser uma alternativa para você, que a placa realmente aparece em preços camaradas, mas se possível, eu recomendaria placas com BIOS mais estáveis, que recebem atualização constante, como uma ASUS, uma MSI, uma Gigabyte, uma ASRock. A própria AMD falou, olha, as placas B450 vão ter o suporte para os Ryzen de 4ª geração. Será que o suporte vai vir aqui? Tá um ano sem BIOS nova, cara. Provavelmente não vai vir o suporte tão cedo, né? Enfim, até vale ressaltar que a outra placa que eu fiz o review, a MHD, eu passei um reporte para Colorful, explicando todos os motivos, tudo que aconteceu, mostrando todos os detalhes. Eu nunca recebi uma outra versão daquela placa para testar, então não sei se foi um caso isolado dela ou não, mas depois do meu vídeo, coisa assim de 3 dias veio BIOS nova. Não pode ser coincidência, né? 3 dias depois. E a placa continua recebendo novas BIOS. Tem uma BIOS, se não me engano, desse mês ou do mês passado. Após o vídeo, alguma coisa aconteceu. Então talvez, após esse vídeo, alguma coisa aconteça. Porque não faz sentido, eles atualizaram a MHD e essa placa ficou sem BIOS, cara, um ano, né? Bizarro, cara. Mas enfim, pessoal, esse é meu review, essas são as minhas impressões. Placa de vídeo Colorful, já testei várias, são boas placas. A placa-mãe, as duas experiências que eu tive, olha a minha bateria acabando, as duas experiências que eu tive com placas básicas não foram boas. Ah, Lucas, placa-mãe para Intel, não sei, nunca testei. Ah, mas placas X570, não sei, nunca testei. A minha experiência se restringe a placas básicas e bem baratinhas dela. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.